Olá, eu sou o professor Jair Feliciano, professor de matemática do CEJA Padre Moretti. Estamos aqui, mais uma vez, em nossa sala de aula virtual e o assunto de hoje será zeros ou raízes da função de segundo grau. Vejamos o que é que nós temos raízes ou zeros da função de segundo grau. Para estudarmos os zeros da função, nós iremos fazer semelhante àquilo que nós fazíamos no estudo dos zeros da função de primeiro grau. Nós iremos pegar a nossa função e vamos fazer igual a zero. Vamos colocar f de x igual a zero. E logo em seguida, vamos resolver a equação usando a fórmula de Bhaskara. Fórmula de Bhaskara, nós iremos lidar com, primeiro, a fórmula de delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. E logo em seguida, vamos trabalhar com a fórmula necessariamente de Bhaskara, de x. X igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2a. Iremos lidar com essas duas fórmulas. Primeiro a de delta, depois a de x. Vejamos alguns exemplos para solucionarmos os nossos problemas. Em nosso primeiro exemplo, ele pede para determinar as raízes ou zeros das funções abaixo. A nossa primeira função é f de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. A primeira coisa que nós vamos fazer é pegar a nossa função e escrever igual a zero. Afinal de contas, são os zeros da função que nós queremos calcular. X ao quadrado menos 2x menos 3 igual a zero. E vamos procurar identificar os valores de A, B e C. Esta identificação vai ser semelhante a assuntos estudados anteriormente. Valor do A. A é o coeficiente do x ao quadrado, é o número que fica na frente do x ao quadrado. E não se esqueçam, quando na frente do x ao quadrado não aparecer nenhum coeficiente, subentende-se que seja o 1. Por isso que o valor do A é o 1. B. Valor de B. B é o número que fica na frente do x. E na frente do x, nós temos menos 2. Portanto, o valor de B é menos 2. E o C? C é o termo independente, aquele número que vem sem acompanhamento de letras. E o C ali é o menos 3. Uma vez que nós conseguimos fazer as devidas identificações de A, B e C, vamos escrever a fórmula de delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Não se esqueçam que entre o 4 e o a, quando não aparecer nenhuma operação, tem um pontinho de vezes. Entre o a e o c, quando não tem nenhuma operação, tem um pontinho de vezes. Então, nós somos conscientes de que entre um número e uma letra, ou entre duas letras, quando não aparecerem nada, ali temos a multiplicação. E a partir daí, é só substituir letras por números. Portanto, vamos ter delta igual a b ao quadrado. Mas quem é b? B está bem evidente lá em cima. B vale menos 2. E todas as vezes que o número for negativo, na hora da substituição, deveremos agasalhá-lo entre parênteses. Por isso que ali colocamos o menos 2 entre parênteses. Menos 2 ao quadrado. Negativo, lembre-se, coloque sempre entre parênteses. Menos 4, vou repetir, porque ele faz parte da fórmula, vezes A. Mas quem é A? Está escrito lá em cima que o valor de A é 1. Vezes C. E quem é C? C é menos 3. Mas lembre-se, hein? Esse 3 é negativo, então você irá escrevê-lo entre parênteses. Uma vez que você trocou letras por números, você deixou de ter
uma expressão algébrica e passou a ter uma expressão numérica. E numa expressão numérica, nós sabemos que entre uma potenciação, uma subtração e uma multiplicação, a prioridade é da potenciação. Nós vamos resolver menos 2 elevado à segunda potência. E menos 2 elevado à segunda potência vai dar 4 mais 4, porque é menos 2 vezes menos 2. Menos vezes menos dá mais, e 2 vezes 2, 4. Cada coisa em seu devido momento, e vamos repetir o restante. Agora, observe que nós temos subtração e multiplicação. Entre uma subtração e uma multiplicação, a multiplicação tem prioridade. Vamos resolvê-las primeiro. Ali nós temos multiplicação com 3 fatores. Temos que multiplicar o 4 pelo 1 e o resultado multiplicar pelo 3. 4 vezes 1 dá 4, vezes 3 dá 12. Agora, e os sinais, professor? Observe que o 4 é negativo e o 3 é positivo. E menos vezes menos dá mais. Portanto, o resultado vai ser mais 12. E 4 mais 12? 16. Valor de delta, 16. Uma vez que você já descobriu o valor de delta, agora vamos para a fórmula de x, a fórmula de Bhaskara. X igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Não se esqueçam que entre aquele 2 e o a, ali tem um pontinho de vezes, que não vem, não virá, mas você sabe que ali tem. Então, vamos substituir letras por números. X igual a menos, aquele menos que eu coloquei, é o menos que faz parte da fórmula. E o b? B vale menos 2. Mais ou menos raiz quadrada de delta, e delta vale 16, sobre 2 vezes a, e a vale 1. Então, 2 vezes 1. Uma vez que você substituiu as letras por números, agora vamos movimentar essas substituições. A primeira coisa que vamos fazer é eliminar os parênteses naquele chuveirinho ali. Menos com menos vai dar mais. Esse 2 passa a ser positivo. Repetir, mais ou menos, raiz quadrada de delta, raiz quadrada de 16 é 4, sobre 2 vezes 1, que é igual a 2. Aqui nós vamos abrir o nosso leque. Vamos abrir para o x1 e o x2, ou x' e x2'. Para o primeiro, nós vamos aproveitar o sinal de mais. Nós vamos ter 2 mais 4 sobre 2. E para o segundo, nós vamos aproveitar o sinal de menos. 2 menos 4 sobre 2. Voltando lá em cima, 2 mais 4 dá 6. E 6 dividido por 2, 3. Aqui embaixo, temos 2 menos 4, menos 2, que dividido por 2 vai dar menos 1. Só nos cabe agora solucionar, colocar uma solução, um conjunto solução ou um conjunto verdade. Senhores, os zeros da função são menos 1 e 3. Professor, e se eu colocar primeiro o 3, depois o menos 1? Não há o menor problema. Não importa a ordem. Importa que você coloque os valores. Ok? Exemplo B. F de x igual a 3x ao quadrado menos 7x mais 2. Nós vamos fazer f de x igual a 0 e identificar os valores de a, b e c. Não se esqueça que a é o número que fica na frente do x ao quadrado, é o coeficiente de x ao quadrado. Então, o valor de a é 3. B é o coeficiente de x, é o número que fica na frente do x, e na frente do x temos menos 7. E C é o termo independente, aquele que vem sem acompanhamento de letras, e o C vale 2. Uma vez que você identificou os valores de A,
B e C, escreva a fórmula de delta. Mas olhe, não se esqueçam de que entre uma letra e um número e entre duas letras existe a operação multiplicação quando não aparecer nenhum tipo de operação. Por isso, já coloquei os pontinhos de vezes entre o 4 e o A e entre o A e o C. Agora, é só substituir letras por números. Vejamos. Delta é igual a B ao quadrado. Mas quem é B? B menos 7 está escrito lá em cima e eu já alertei-os a respeito disto, que quando o número for negativo, você deverá escrevê-lo entre parênteses. Por isso que o 7, por ser negativo, está escrito entre parênteses. Menos 4, que faz parte da fórmula, vezes A, e A vale 3, vezes C, e C vale 2. Uma vez que você substituiu letras por números, você deixou de ter uma expressão algébrica e passou a ter uma expressão numérica. Senhores, ali nós temos potenciação, subtração, multiplicação, e a prioridade é da potenciação. Vamos resolver menos 7 ao quadrado, que vai dar mais 49. Por quê, professor? Porque 7 vezes 7 é 49 e menos vezes menos dá mais. Por isso, 49 é positivo. E fazer uma coisa por vez. Vamos repetir o restante. Agora, a prioridade entre uma subtração e a multiplicação, a prioridade é da multiplicação. Por isso, é que nós vamos fazer o 4 vezes 3 e o resultado multiplicar pelo 2. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 2, 24. Deu menos 24. 49 menos 24 vai dar 25. Uma vez que você já descobriu o valor de delta, vá para a segunda fórmula, a fórmula do x. Senhores, x igual a menos, que já faz parte da fórmula, b vale menos 7. Aquele primeiro menos é o menos que faz parte da fórmula, e o b vale menos 7. Mais ou menos, raiz quadrada de delta, e delta vale 25, sobre 2 vezes A, e A vale 3. Vamos continuar a solução. Primeiro, eliminar os parênteses, fazendo o chuveirinho. Menos com menos dá mais. Aquele 7 ficará positivo. Mais ou menos, raiz quadrada de 25 dá 5. Sobre 2 vezes 3 dá 6. É aqui que nós vamos abrir o nosso leque para o x1 e x2, ou x' e x duas linhas. Para o primeiro, vamos aproveitar o sinal de mais. 7 mais 5 sobre 6. Para o segundo, vamos aproveitar o sinal de menos. 7 menos 5 sobre 6. Vamos voltar ali no de cima. 7 mais 5 vai dar 12. Dividido por 6, 2. E o de baixo, 7 menos 5 vai dar 2. 2 sobre 6. Olha, 2 não divide exatamente por 6, mas é possível simplificarmos. Dá para simplificarmos por 2. 2 dividido por 2 vai dar 1, e 6 dividido por 2 vai dar 3. Portanto, nós já temos as duas raízes, ou os dois zeros de função. Logo, a solução serão esses valores que nós encontramos. 1 sobre 3 e 2. Professor, e se eu colocar primeiro o 2 e depois o 1 sobre 3, tem problema? Não, não há o menor problema. Assim, ficou solucionado a letra B. Senhores, nós terminamos o nosso trabalho com relação aos zeros ou raízes de função do segundo grau. Lembre-se,
Para você determinar zero ou raízes da função de segundo grau, você vai trabalhar com a fórmula de delta e com a fórmula de x, fórmula de Bhaskara. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac e x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Senhores, ficaremos por aqui em nossa sala de aula por hoje. Fiquem com Deus e até a próxima aula.